Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Pereda, autora da série de livros O Som Negro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Cris? Estou olhando para vocês, estou olhando para a Cris aqui, então eu fico assim, mas tudo bem, né? Ficamos um tempinho sem falar, né? Eu e a Cris estava difícil de marcar, principalmente a Cris, tá pior que eu, de data, de conseguir se reunir, mas conseguimos! Vai sair três Eba! programas, hoje vão sair três programas, nos Vai aguardem. ser maravilhoso. Bom, Maria, hoje o tema, na realidade, é a procura do Messiá. Michael Petroni, criador de Messiá, é a estrela principal, o ator Mad Deb, em uma provocante série da Netflix. Uma agente da CIA investiga uma figura carismática que inicia um movimento espiritual e provoca instabilidade política em uma história de ficção não baseada em fatos reais. No filme ele aparece aí discursando em meio a conflitos na Síria, onde uma tempestade de areia de proporções bíblicas ocorre, e logo o povo começa a tratá-lo como um profeta que guia os seguidores até a fronteira de Israel. Ele mesmo aí, no filme, não se intitula, mas o povo assim o faz. Almacia é o nome dado a ele, que significa o falso profeta, que Maomé previu. Estrelando Michele Monaghan, Mad Deb e John Ortiz. Bem, Maria, eu tenho muitas perguntas aí, né? Esse filme intrigante, mas interessante. Maria, mediante aí tantas análises de filmes e séries que fizemos ao longo dos anos, no seu ponto de vista, a arte é uma mentira que nos permite conhecer a verdade? Ah, com certeza. No caso do cinema, você diz, né, e, por exemplo, Sim. bom, toda a arte, seja cinema, seja escrita ou pintura, ou o que for, tudo que música, toda ela vem de um momento filosófico, né, criado para criar aquilo que se chama de bom, belo e verdadeiro. O que é bom, belo e verdadeiro hoje é muito diferente do bom, belo e verdadeiro há 50 anos atrás. Há 50 anos Sem dúvida. atrás, se fazia o quê? Se matavam elefantes, se pulava em cima do elefante com o rifle para cima, e isso era lindo, né? Não, o machão lá matando elefantes. Vamos dizer que há 100 anos atrás isso ainda era mais lindo do que 50 anos atrás. E agora isso é horrível. Então, tudo que nós vemos hoje é baseado em uma construção de realidade. Essa construção segue, então, esses padrões de estética. Qual é a estética? A estética se constrói dentro daquilo que se considera o legal, o ótimo. Só que a religião sempre esteve dentro disso, né? E ela esteve sempre sendo construindo a história da humanidade pela frente e por debaixo do pano, que é o caso. Então, os filmes sempre seguiram o que se chama de um misticismo filosófico, além de padrões míticos que são ferramentas que impulsionam o subconsciente humano para uma aceitação, para uma reação ou até para uma negação. Tudo isso manipulado dentro de um contexto que nada é feito por acaso, você tem que entender, como eu sempre falo isso, Sim, né? sim. Que quando é pequeno, ok, quando é médio, tá para grande, desconfie, quando ficar muito grande, tenha certeza que o objetivo daquilo que ficou muito grande é seguir um plano. E nada fica muito grande sem que siga um plano. Existe um governo central por debaixo do pano que está pouco a pouco para se revelar à humanidade através desse misticismo filosófico, sempre enganando, mostrando padrões que a humanidade cai através de um trabalho de mitos, através de implantes na mente das pessoas, de coisas que elas acham que é verdadeiro, só que não, como eu costumo dizer, porque a história da humanidade é uma farsa, é uma mentira. Tudo que nós vemos é uma simulação de contos de fadas e contos de bruxos, a grande maioria mal, e que as pessoas acreditam que é verdade. Tudo foi construído e enfiado na cabeça das pessoas, que as mentes mais simples, que não buscam discutir aquilo, ou melhor, discutir
Existem os de mente simples que acham que são heróis, entrando em revoluções e quebrando tudo, né? O que eu estou chamando, isso não é o caminho certo, né? E é esses que caem no plano. O mente adequada é aquele que investiga profundamente, colocando em choque a informação e buscando uma linha central que mostra onde está a verdade e onde está a mentira. Então, obviamente, os filmes, toda a arte, seja ela qual for, envolvida no contexto chamado arte, está dentro do programa de um padrão estético e informacional e atendendo a um objetivo de domínio, eternamente domínio, buscando a reação, negação e, ao mesmo tempo, digamos, a afirmação de algo que, através da mente do homem, vai tornar aquilo verdadeiro. É isso que eles fazem nos filmes. Portanto, a mensagem que se encontra nos filmes é a mais verdadeira dentro da mentira. Ou seja, toda mentira carrega a verdade. Quando você tem olhos para enxergar a verdade, quando você já sabe encontrar a verdade, a maior das mentiras revela a maior das verdades. Porque toda mentira é construída em cima de uma verdade. Não há mentira sem uma verdade. Então, o oposto dela tem que estar junto. Então, quando você está pronto e vê isso dessa forma, e tem banco de informações, como eu falo para os meus alunos, né? Você tem que ter banco de informações para confrontar a mentira. Senão, você será seduzido por ela. Se você não estiver acima dela, você será seduzido por ela. As pessoas falam, eu quero entrar aqui, ali, eu só estou pronto. Eu falo, cuidado com esse eu estou pronto, porque é nesse momento que as pessoas que julgam estarem prontas, é tal do discípulo iniciado que ainda não está pronto, é o Anakin Skywalker que ainda não virou realmente um Jedi perfeitamente, ele ainda é um Padawan, que é nesse momento que ele é testado e ele cai para o lado que ele não conseguiu ainda vencer. É isso. É verdade. Muito legal a sua explicação, mas eu sabia que você ia responder muito mais do que eu imaginava. Maria, mas eu tenho muitas perguntas sobre essa série, viu? Porque quando todo mundo assistiu essa série e vieram fazer, inclusive, muitos pedidos aqui. Eu fiz esse vídeo com você explicando essa série. Agora, por que, historicamente, temos a comprovação de uma constante espera ou procura de um Messias Salvador? Eita! Quantas horas você me dá para explicar isso? Nós estamos num universo simulado, certo? Então, a mente está projetada dentro de uma realidade virtual. Essa realidade virtual gera um momento em que o ser apaga a memória anterior e desperta nessa memória, nesta realidade. E ele se sente o quê? Perdido, sem conhecimento, sem saber o que acontece, cheio de desafios, eis que a jornada começa, ele tem que se transformar em um herói, que se sente sozinho, muitas das vezes mais sozinho em algumas pessoas menos do que outras, né? Cheio de dificuldades, outras mais do que outras. O que acontece? Quanto maior o grau de dificuldade, maior essa sensação de solidão e de constrição, de ter que me expandir e ser o senhor de mim mesmo. Todo esse processo está ligado à neurociência, que é um programa. Então, nós somos um programa, experienciando numa realidade simulada a jornada do herói. Nós viemos aqui para sermos desafiados, para vencermos a nós mesmos, embora o homem fique olhando o tempo todo para fora, achando que vai vencer algo lá fora, mas na verdade ele não vence nada lá fora, ele se torna algo que é superior ao que ele vê para poder mudar o que está lá fora. E isso faz com que ele tenha que aprender sobre ele mesmo. Isso gera tantos medos e as dificuldades são tamanhas, porque são, com certeza, que é tão bom e prático querer algo que está lá como a visão do Pai Salvador,
porque a criança nasce, né, se desenvolvendo, adquirindo consciência dessa realidade, e ela passa a conhecer um pai, uma mãe, que é, para eles, de certa forma, se tudo der certo, digamos assim, né, o salvador, aqueles a quem eles se sentem seguros. Então, esse grau de segurança, esse grau de conectividade, é algo subconsciente no programa, porque o programa sabe que existe algo maior do que aquilo que ele mesmo é, e lhe é ensinado que esse algo maior é alguém separado dele. Então, aí está o problema. Então, esse alguém separado... Aí ele procura fora o que está dentro, né, Maria? Isso, exatamente. Então, ele vai procurar fora o que está dentro. E depois de toda a falsa informação que eles dão, que dão às pessoas que estão se desenvolvendo, se desenvolvem nessa realidade, a falsa informação que você tem que acreditar em terceiro, dar o seu poder pessoal para um terceiro, seja um padre, um político, ou o que for. Então, tudo é pedir permissão, conseguir receber algo de alguém que é superior a você, e que, então, esse alguém você tem que obedecer, venerar. Todos esses padrões fazem com que o cérebro, que tem uma configuração típica, busque algo transcendente àquilo que ele vê, algo superior àquilo que ele vê. Ao mesmo tempo, ele quer também segurar, alcançar isso que ele vê. Então, só a transcendência não resolve. Tem que ter algo físico, imanente. Então, essa emanação, onde eu possa ver, sentir e tocar, se transforma nesse ser intermediário, que ele está ligado ao transcendente, que eu tanto busco, com essa sensação de querer me livrar desse desafio. As pessoas querem se formar logo e esquecem que tem que passar pelos anos, né, de desenvolvimento. O pessoal hoje quer já entrar na faculdade e sair, já sai da faculdade querendo ser diretor, né? Então as pessoas querem pular etapas de um processo, de uma realidade que é processual, que é temporal, essa é a experiência, a realidade, todo o processo é para um só. Você entender que tudo isso está dentro de você e que se você não negar o desafio, você vai chegar lá. Então, essa visão do Messias é a necessidade de buscar algo tangível. E as pessoas, por causa desse impulso, dessa mecânica que faz parte do programa da realidade, onde nós estamos inseridos e projetados holograficamente, temos esse programa e aceitamos qualquer coisa que engane dentro desse programa. Os vírus do programa são muito bem aceitos. Maria, nos primeiros episódios, né, de Almatiar, realiza alguns milagres aí, mas isso aí não fica claro, não. Seria armação dele ou realmente ele tem esse poder que vemos no filme? Seria possível alguém ter esse tipo de poder ou não? Vamos lá. O filme, né, essa primeira temporada, deixa tudo no ar. Obviamente, aparecem as duas alternativas, sendo que tende a uma a mais, que é mostrar que existe um grupo trabalhando para que isso seja implantado. Então, a impressão que eu tenho logo de cara, assim, logo nos primeiros episódios, é de que existe um projeto de simular, seja esse projeto de grande escala, ou seja, um governo entrando em ação para isso, ou um projeto de pequena escala associado a um governo central ou submerso, né, para fazer um teste. Porque testes são feitos constantemente. Então, o teste seria alguma coisa como o filme mostra. Será que as pessoas caem facilmente nisso? Mas gera a dúvida. Então, assim, o filme deixa aberto várias possibilidades. A primeira temporada está aberta. Ou ele é ou ele não é. É tudo um monte de truques muito bem feitos, ou realmente ele tem poder. No último episódio, né, não quero dar, né, spoiler, não contar nada aqui, mas o último episódio fecha, então, a temporada, dando para você uma visão de, acho que então ele é. Ou seja, ele... Será, né? Fica com aquele será no começo, né?
Isso. Será que ele tem poderes ou não? Agora, qual é o objetivo disso como um todo? Aí é outro. Esquece agora os detalhes da série. Qual é o objetivo da Netflix, que trabalha para eles, como eu costumo dizer, né? Que é um processo de quebra de padrões para instalar uma nova realidade que está sendo construída dentro do novo bom, bonito e verdadeiro, né? Como eu falei, bom, belo e verdadeiro, que é o que a filosofia do momento coloca. A filosofia do momento coloca o que é a desconstrução de algo para construir um outro algo que vai ter, para variar, os truques do passado, porque o homem de hoje é o mesmo de antes, e até que se faça o humano 2.0, como eu costumo falar, no transhumanismo, e a humanidade biológica seja eliminada, que é um dos projetos, né, que está em andamento. Enquanto tivermos organismos biológicos humanos andando na Terra, não dependentes 100% de tecnologia, esse mecanismo do resgate de padrões do misticismo religioso entra muito bem. Então, qual que é o objetivo da Netflix com o 5 não? Com o 5 não é trabalhar o que se chama de janela de Overton, que faz com que crie uma dissonância cognitiva. Então, a série faz em todos os capítulos, gera a dissonância cognitiva. A pessoa diz, não é, não é, não é, não é. Então, enquanto a humanidade é levada desse jeito, então Irã é malvado. Irã não é malvado. Não, o Trump é mau. Não, o Trump tá certo. Não, o Trump tá errado. Não, o Bolsonaro é bom. Não, o Bolsonaro é ruim. O Bolsonaro tá certo. O Bolsonaro tá errado. Então, enquanto a mídia vai trabalhando para isso, os filmes vão trabalhando para isso, o que está sendo feito com a humanidade é gerar um padrão total de dissonância cognitiva, que vai levar para um ponto em que ela diz, tá, então qual é a verdade? Porque eu não sou capaz de decidir e de chegar à conclusão de qual é o caminho, se é bom ou se é ruim. Eu não sou capaz de chegar à síntese, porque a humanidade não foi ensinada a pensar. Pensar é sintetizar. Toda a humanidade é jogada para isto ou aquilo. Então as pessoas se matam por causa disto ou aquilo, né? E elas não entendem que esse jogo de polarização é um jogo no qual a mente é dominada e caem, se matam. E os que estão lá na ponta do triângulo, que não é à toa que tem o triângulo com o olho que tudo vem em cima dos Illuminati ali, que não é bem Illuminati, mas tudo bem, né? Eles estão rindo porque eles estão na síntese, eles estão gerando a síntese, porque a humanidade continua enxergando e não quer sair disso. Claro que sai, os alunos já saíram, né? Estão saindo cada vez mais, porque eles têm dados, estão entendendo que o caminho é a síntese. Antes que alguém te imponha a síntese deles, que é o que vai acontecer. Então, essa nova vinda do Messias nessas religiões messiânicas, eu estou preparando um curso, a partir desse 23 agora de janeiro, vem o primeiro webinário, que eu faço webinários para lançar o curso, e o curso se chama, não coincidentemente, porque estava preparado antes de esse seriado sair, se chama O Messias Secreto. Quando saiu o anúncio dessa série, eu falei, oh, que baita sincronicidade, né? Por isso que eu te chamei, falei, Cris, assiste logo aí, porque nós vamos falar, por quê? Porque eu estou exatamente contando a história de toda essa questão messiânica envolvida nas religiões, que tem o Messias islâmico, tem o Messias católico, tem o Messias judeu, nas vertentes e variantes de cada religião, e no sincretismo religioso gerado, que é o que fica debaixo do pano, surgiu um outro padrão, que é esse que governa o mundo, que é de um sincretismo religioso, que nem A, nem B, nem C, que será o governo da nova humanidade, que vai cair que nem um pato, porque eles, a humanidade, nossa, a humanidade, não consegue discernir entre A e B. Então, esse filme, essa série, faz esse jogo na mente exatamente para isso. Tem uma pergunta aqui que vai cair em cima disso que você disse.
Maria, no roteiro, não o identificam diretamente a uma religião, né? Embora seu discurso mistura credos para construir uma narrativa aí moderna. Mas sua figura nos remete à figura, né, de Jesus Cristo. Do seu ponto de vista, como o mundo receberia este discurso? Então, vai receber de bom agrado, digamos assim. Vai ter alguns problemas, tipicamente, dos ortodoxos, né? Os Aham. ortodoxos serão eliminados gradualmente, né? E esse drama com o Irã tem a ver com isso, mostrar que a ortodoxia não é legal, que a legal é essa que aceita tudo, que é tudo paz e amor, que tá tudo bem se misturar tudo, se você entregar sua casa para os imigrantes, desde que não entregue, tá tudo lindo, né? Mas se você quiser colocar os imigrantes na casa de um desses que está defendendo os imigrantes invadir os países, que é simplesmente uma nova cruzada que está acontecendo no mundo, né? Uhum. Direcionada de propósito para gerar uma cruzada, né? Eu já expliquei isso em vários cursos. As pessoas acham lindo enquanto eles não ocuparem a casa delas, né? Então, assim, tudo é um ponto de vista muito lindo, meio lullaby, meio, né, rock LSD e paz e amor, sem entender o jogo que tem por debaixo Uhum. e tirando o raciocínio lógico de uma coisa que é evidente. Então, obviamente, esse Messias que você acertou muito bem, é isso mesmo, ele coloca já uma visão sincrética, né? Sim. Questiona o judaísmo, né? Ou seja, o Sião, né? Israel, né? Que é exatamente o sionismo, coloca o vitimismo dos coitados dos imigrantes que estão realmente fugindo da guerra, né? E com esses são vítimas que são jogadas de um lado para o outro, no meio deles tem os guerrilheiros que são implantados de propósito, obviamente tudo é feito de propósito, portanto tem as vítimas de verdade e os implantados de verdade também para causar o problema. E o Messias está entre todos, né? Nesse Almad aí, suposto, ele está entre todos os pontos. Então ele sim representa já essa visão do ensaio de alguém que se apresentará aí teoricamente vindo do povo, sendo que esse novo Messias já está programado, não é bem assim que ele vai ser, né? Isso eu conto nos meus cursos. Olha que legal, hein? Quero saber mais depois, Maria. Mas eu tenho muitas perguntas aqui, Maria, porque realmente foi uma série legal para a gente assistir, né? Porque deixa a gente num questionamento. Maria, no passar aí dos episódios, vemos que o pregador começa a se tornar uma celebridade em solo americano, onde, aí em um dos episódios, ele caminha sobre as águas, à vista de centenas de pessoas. A questão é como que ele conseguiu fazê-lo se quem indicou o caminho foi Eva, filha do pastor? Havia alguma combinação por fora? Alguma coisa muito elementar. Jogos, teoria dos jogos. O que poderia acontecer ali na teoria dos jogos, né? Então, tudo que é feito está dentro da teoria dos jogos e existe a predição dentro da teoria dos jogos. Então, certas coisas são elementares e os dados vão sendo atualizados. Ele tem uma equipe com um computador, uma equipe de trabalho que vai atualizando os dados e vai criando as coisas. Aquele Cris, qualquer coisa, como é o teu xará, que é um mago que anda sobre as águas, né? Então, ele simplesmente Cris anda. Angel. Cris Angel. Chris Angel, muito obrigada. Chris Angel anda sobre as águas, ele fez igualzinho. Então, esse personagem aí, o Messias da série Netflix, andou em linha reta, né? Eu brinquei até com o pessoal aqui de casa, falei, por que ele não andou sambando, correndo de um lado para o outro? Não, ele andou em linha retinha. E com muito cuidado, É verdade. devagarzinho, igual o Chris Angel, né? Por quê? Porque tinha um troço lá que era de vidro, né, colocado em uma plataforma que não se vê, e ele sabia exatamente aonde pisar para passar por ela, né? Então, Chris Angel também fez retinho. Por que ele não fez sambando e saiu cruzando para cá, dançando para lá, saindo para cá? Não, ele fez retinho, né? Por quê? Porque tem uma plataforma, olha as bolas, né? E tudo por baixo, né? Então, tem uma equipe que não é pequena com ele, trabalhando para montar tudo para fazer funcionar. E eles vão deixando as coisas na previsibilidade, ao mesmo tempo dentro do que a teoria dos jogos vai mostrando. Esse é meu ponto de vista para mostrar o que vai acontecendo. E eu fiquei questionando na hora que ocorreu isso,
Para que realmente uma pessoa que teria tanto poder faria esse tipo de... usaria tanta energia, por exemplo, se não fosse realidade, para fazer esse tipo de coisa? Eu achei meio sem sentido, sabe? Do filme, mostrar que um Messias, por exemplo, faria uma coisa dessa. Aí que eu comecei a duvidar. Também teve a história do cachorro, né? Quando ele pega a arma e saca e mata o cão, entendeu? Essa cena, vamos por partes, muito bom, foi muito bom você ter lembrado. Primeiro, volta a cena dele entrar, subir sobre as águas. As pessoas precisam de lilas, esse é um termo sânscrito do hinduísmo, né? Lilas são as magias que dão a ela uma visão de algo que não é normal. Então elas acreditam no mago, acreditam naquela pessoa, não por causa daquilo que ela diz ou que ela é, e sim por causa das lilas que ela faz. Então, as lilas são ilusões. Então, as pessoas querem ser iludidas para cair, para afirmar a sua crença na enganação. Então, quando elas recebem a enganação, elas são enganadas. Basta ver o que acontece nos templos religiosos, que elas vão lá sabendo que estão sendo enganadas, elas pedem para ser enganadas, fazem os absurdos com elas, elas continuam lá, porque elas estão vendo lilas, né? Estão vendo lá palcos sendo feitos e enganações sendo feitas em pessoas que são exorcizadas ou que são simplesmente hipnotizadas para que comecem a pular que nem umas loucas lá, e para elas essas lilas são a prova de que existe algo que é ao superior ali existindo, né? Aí vai para a questão do cachorro, foi muito bom você mencionar. É a dissonância cognitiva aí perfeita. Todo mundo nessa cena parou e a direção foi perfeita. Naquele momento, todo mundo foi pego numa esperança. Então, todo mundo que assistiu essa cena caiu na lila. E de repente ele pega a arma, retira e você diz, nossa, agora vai. E ele atira e mata. E ele quebra você. Então esse momento, de novo, é dissonância cognitiva. Exatamente o trabalho que foi feito na mente dos que estavam assistindo foi genialmente, monstruosamente ardiloso, né? Para que as pessoas caem no padrão que eu falei logo no começo. Você acabou de falar. Maria, e no teu ponto de vista, quem estaria por trás ou que religião estaria dando esse suporte? E qual seria essa finalidade? Eu diria assim, como o filme não poderá dizer muitas coisas, a menos que ele seja extremamente audaz e revele que existe um grupo por trás de grande porte no governo mundial, que é a verdade, inserindo isso, né, para que as pessoas caiam no novo Messias, que é verdade, né? Se eles forem fazer uma coisa mais light também, para gerar a tal da dissonância cognitiva, eles apresentariam um ensaio de universidade feito com grupos voluntários que estariam fazendo isso num grupo grande voluntariado para testar a mente humana e alguma coisa assim, já que ele estava, né, num curso de universidade larga, tinha um professor envolvido no seu trabalho e por aí vai, de repente o mundo se larga, sai. É nítido que existe alguma coisa por aí, mas são vários cenários. E é possível que a Netflix vá alterando os cenários também em função das respostas das pessoas à série. Tá? Então, a teoria dos jogos, ela adapta e comanda e direciona através do novo dado para um novo resultado. Então, vamos ver. Maria, como você enxerga a resposta dele ao ser questionado se havia curado a garotinha com câncer? Na verdade, ele diz o seguinte, ele sempre perguntava, você acredita que eu curei? Ou você acredita que eu fiz isso? Porque o objetivo do ensaio é a fé, né? Então, assim, as pessoas são pegas pela fé. A fé sem razão é a prisão. Então, a fé, ela é positiva quando ela vem depois do estado da razão. Quando a fé é desprovida de razão, que é o que as religiões fazem, é pura fé sem razão nenhuma,
Porque as religiões mandam as pessoas se matarem. As pessoas se mataram a vida inteira. A história da humanidade é massacre, guerra, devido à religião. Então, qual é a lógica disso? Qual é a razão? Não há razão. Há somente dominação da mente do homem através da religião. Então, o ensaio todo só pode estar em cima de ver o quanto a humanidade ainda é completamente irracional e responde de maneira totalmente irracional. Então, obviamente, o caso da menina é assim, é possível ocorrer a cura? Já expliquei isso em um monte de outros programas, a gente já até falou sobre isso em programas despertos, eu explico isso nos meus cursos. É possível uma cura quântica, vamos dizer assim, né? Que não é uma cura, né? E também não vou entrar aqui, senão a gente não acaba o programa nunca nesse assunto. Sim, mas também não é uma cura, é uma ida a uma outra realidade onde você nunca teve a doença. É possível isso? Sim, né? É possível você fazer isso com você mesmo. E o objetivo é você fazer isso com você mesmo. Então, se dá o poder para um terceiro, para que o terceiro afirme para você mesmo aquilo que você mesmo é capaz de fazer. Quando você entende que isso é o mecanismo real do programa dessa matriz onde estamos inseridos. Então, essas são as alternativas possíveis dentro do nosso programa, que tem um monte de porém, entretanto, todavia, né? E de conhecimento de informação aí, que não é só estalar o dedo e falar, agora eu quero, agora eu entendi, também não é assim, né? Mas eu acho que é isso, é um teste como nada mais do que isso, de maneira extremamente, digamos, sem se importar com aqueles que vão morrer. Então, o teste é esquerdista, né? Que é aquele tipo que o que importa é o fim, os meios não importam. Então, isso é bem esquerda, né? O que importa é o fim, os meios não importam. Que é a teoria dos jogos da esquerda, que ela faz qualquer coisa para chegar lá. E não digo que não se faça disso dos outros lados, mas isso é oficializado, é o padrão mundial que a gente tem na história da humanidade. É verdade. Maria, do seu ponto de vista, por que o presidente dos Estados Unidos, no filme, né, chamaria ele, o Messias, para uma conversa e a CIA, de certa forma, estava obcecada em desmenti-lo? Qual perigo real ele representaria? Se é que um perigo, né? O presidente dos Estados Unidos é colocado como um idiota completo, geral e restrito, né? Eu achei estranho, né? Completamente irreal. E, por outro lado, como se ele fosse um ser bonzinho, a parte de toda uma realidade, e que no final não tem poder nenhum, é um palhaço, porque fazem o que querem em volta dele, né, por mais que ele diga isso ou aquilo. Então, a apresentação do presidente dos Estados Unidos é de um palhaço, bobinho, bonzinho, ou seja, está totalmente fora da realidade. Quem ocupa a posição de presidente está dentro do jogo, senão não ocuparia a posição de presidente, e ele é qualquer coisa, qualquer um que esteja na posição de um presidente é qualquer coisa, menos bonzinho. Senão não estaria lá. É verdade, foi bastante estranho, né? E a CIA, por que a CIA estaria tão assim, buscando desmenti-lo a qualquer preço, no seu ponto de vista? É a mesma coisa? A CIA aí também é colocada como se fosse boazinha, né? Uma organização boazinha com intenções de manter a paz no mundo. Eu tenho que ir, porque obviamente não é isso. Então é assim, se a CIA não faz parte do projeto e está fazendo aquilo que faz parte do projeto e está associada ao projeto, o que oficialmente é o que estaria acontecendo, né? Eles estão simplesmente nesse filme mostrando uma irrealidade assim, acompanhando, deixando acontecer. Aquela história de revelar que ele era um enganador, que ele era um Zé do truque, aquela história que foi revelada no final, desculpa aí, né? Quem não assistiu ainda a série, acabei de dar um spoiler feio. Então, essa revelação, a gente sabe que teria sido feita logo no início, né? Então, já fazem isso sobre quem desinteressa, quem não os interessa e é bonzinho. Imagina sobre alguém que eles já teriam dados e estavam incomodando. Primeiro, tinham prendido o cara, tinham sumido com o cara, tinham colocado essa informação verdadeira ou falsa
Já tinham jogado isso na mídia há muito tempo. Então só não se some com um cara desses se tiver interesse em que ele esteja aí por algum motivo, né? Então, obviamente, a irrealidade, a falta de realidade dentro de um cenário que aconteceria no mundo nosso, fora da Netflix, seria outro, né? A menos que o cara estivesse pertencendo ao plano perfeito, dentro do governo interno perfeito, e que não quer dizer que também não ocorressem reações contrárias naturais que seriam aplacadas se ele fosse dentro do plano. É interessante, bastante, bem interessante as suas colocações. Eu queria falar agora sobre o fim, né, Maria? O fim causou para muitos uma estranheza quando o avião que ele está junto com os agentes da CIA é derrubado. E poucos morrem. Ele aparece sem nenhum arranhão. Seria isto milagre ou armação? As duas coisas podem ser possíveis. Então, não dá para saber, porque é que nem o que aconteceu com Cristo depois dos 13 anos até os 30 anos. Sumiram com a informação. Então, enquanto o avião estava lá em cima, queimou a turbina. Por que queimou a turbina? Né? Aí já começa. Então, tá tudo preparado? Né? E essa história de queimou a turbina, de repente apaga, não se tem dado nenhum, o avião caiu, alguns estão mortos. Quem disse que aquele avião caiu? Né? Quem disse que simplesmente os que estão lá no chão são outros, ou talvez tenham até matado os que estavam lá, né? Vai saber, e colocam ele, o rapaz lá do Mossad, sei lá como é que chama lá, o rapaz de Israel, não lembro mais o nome dele, colocam ele lá para despertar, para ser uma testemunha, e o menininho implantado com as informações certas, vendo na hora certa ele chamar as pessoas que estavam vivas, estavam só dormindo, né? Tinham dado um troço para a pessoa dormir, colocam ela lá e o menino é chamado. Então, deixa assim aberto se isso foi um milagre, se isso foi uma armação. Por enquanto, todas as alternativas são possíveis. Mas como você tem um gap muito grande entre a turbina queimou e o avião caiu, ninguém viu nada, você não tem essa história? Pode escrever qualquer Olha, história nesse meio. no meu ponto de vista, se isso tivesse ocorrido, ele seria um extraterrestre, né? Porque não é possível, né? Se o avião isso caiu, fosse verdade, o filme teria que explicar através do fato dele realmente ser algo do além. Né? Então, esse de além é ET, ET, outra realidade, um escolhido e por aí vai. Então, todas essas coisas estão aí abertas, mas eu continuo com a questão que eles estão usando isso simplesmente com dados idiotas e com momentos de completa irrealidade para trabalhar a mente das pessoas. Quem ficar preso na história querendo descobrir se está certo ou se está errado, perde o ponto do seriado, que é trabalhar a sua mente, entrar sua mente em dissonância cognitiva, porque um dia, quando o tal se apresentar, você vai ficar mais propenso a aceitar, porque depois que você ensaia e toma muita porrada, você tem mais força para aguentar um pouco mais de soco, que é o que vai acontecer. Maria, temos mais duas perguntinhas assim. Nós vemos um cenário real agora, que a gente percebe isso até no meio ufológico, que a própria igreja promete apresentar aí um pseudo-salvador, não é? Será que esse tema todo tem a ver com a atualidade? Ou seria uma coincidência ou algo mais, um plano? O que seria, no teu ponto de vista? Não, vai ser apresentado, Cris. Nós estamos sendo preparados por isso, esse tipo de coisa que está acontecendo, para um messianismo novo, por isso que os crentes, os evangélicos estão tomando força, porque interessa esse aceite, grupos que aceitem um Messias. Então existe o ramo dentro do islamismo que aceita o Messias, né? E o ramo que não aceita, eu explico isso longamente nos meus cursos, o ramo judaico que aceita, o ramo judaico que não aceita. Então, e você tem o cristianismo que já foi feito em cima do próprio Messias, né? Surgiu em cima do próprio, a invenção da história de Jesus, né? Que isso aconteceu no primeiro século, eu conto isso no curso que eu estou preparando agora, mostrando todas essas evidências de como o Império Romano criou Jesus, né? Então, essa história toda que foi montada
vai ser remontado agora, contando toda uma história novamente, e as pessoas vão cair. Vão cair porque a massa cai e poucos se manterão despertos, né? Enxergando o jogo, que faz com que a gente possa mudar esse jogo dentro da nossa bolha individual, porque a bolha coletiva vai cair. Isso a gente vê claramente até por conta do número de religiões, aí, igrejas espalhadas aí. E eu costumo dizer que Deus, nesses locais, Deus é lucro e templo é dinheiro. Então, a gente precisa estar muito aberto, né? E ter muita diversidade para entender realmente esses jogos, porque a gente percebe que os filmes ele têm essa função, né? De querer te envolver numa história, que na realidade é uma história repetida mesmo, se você for perceber, no contexto geral do filme, é uma história repetida, e prende bastante atenção. Você começa, será que ele é um cara paranormal? Será que ele é um ET? O que ele é? Né? No meio ufológico, será que ele é um ET? Ninguém fala assim da reencarnação de um suposto Jesus, mas pode de um ET. Ser, né? Vamos esperar os próximos. O filme deixa tudo aberto. A série deixa aberto. Eles podem chegar a qualquer resultado dentro desse gap todo que eles dão. Por isso que eu digo, Maria, o mundo não é dos espertos, é dos despertos, entendeu? Isso. Maria, agradeço imensamente, né, você compartilhar tanto conhecimento conosco aqui, e agradeço também ao nosso público que estava pedindo faz tempo esse vídeo conosco, porque eu sei que você também está muito ocupado, eu também, na correria, mas estamos aqui fazendo e trazendo esse presente aí para vocês, todo esse conhecimento que a Maria compartilha. Gratidão, pessoal, gratidão, Maria Pereda. Até o próximo Despertos. Vem com a gente aqui nessa jornada. Se inscreva no canal de Maria Pereda ou no Cron TV, que é o meu canal. Até o próximo Despertos, pessoal. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Tchau.